Olá, bem-vindos de volta, né? Vamos continuar falando aí sobre o movimento literário do simbolismo. No vídeo anterior eu falei para vocês, né, como surgiu esse movimento, qual era o propósito. A gente falou um pouquinho sobre as características que nós vamos encontrar nesse movimento do simbolismo. E agora eu vou apresentar para vocês alguns textos, né, para a gente poder ver na prática aí onde a gente vê essas características que nós abordamos no vídeo anterior. Então, para começar, eu coloco aqui, gente, um autor que é um autor da literatura francesa, né? É o Paul Verlaine aqui. E ele, né, é um dos precursores aí do simbolismo e ele vai, né, apresentar para a gente a importância da música para o poema simbolista, tá? Ele diz o seguinte: antes de tudo, a música. Preza, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar, sem nada em si que pousa ou que pesa. Pesar palavras será preciso, mas com algum desdém pela pinça. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso se une ao preciso. Uns belos olhos atrás do véu, o lusco-fusco no meio-dia, a turba azul de estrelas que estria o outono agônico pelo céu. Pois a nuance é que nos leva a palma, nada de cor, somente a nuance, nuance só que nos afiance, o sonho ao sonho e a flauta na alma. Foge do xiste a farpa mesquinha, frase de espírito riso ao alvar, que o olho do azul faz lacrimejar alho plebeu de baixa cozinha. A eloquência torce-lhe o pescoço e convém empregar de uma vez a rima com certa sensatez, ou vamos parar no fosso. Quem nos dirá dos males da rima? Que negro absurdo ou que negro louco forjou em jóia este toco oco que soa falso e vil sob a lima? Música ainda e eternamente. Que teu verso seja o voo alto que se desprende da alma no salto para outros céus e para outra mente. Que teu verso seja aventura, esparsa ao ar de guarda amanhã, que enchem de aroma o timo e a hortelã, e todo o resto é literatura. Né? Um poema aí chamado Arte Poética, traduzido pelo Augusto de Campos, mas o que a gente vê aqui nesse poema, gente, é um manifesto do simbolismo, né? O poema ele consegue carregar todas as principais características que um poeta simbolista acreditava que tinha que ter, né? Que tinha que existir ali na poesia dele, na obra dele. Tá? O começo aqui, na primeira estrofe, a gente já vê a ideia da música. A música é a poesia é a música. Então, antes de tudo, a música. Tá? Além disso, ele vai dizer: preza, portanto, o ímpar. Lembra? O gosto pelo que é raro, pelo que é ímpar, pelo que é único. O que é mais vago e solúvel. Vago, a ideia da linguagem vaga, da linguagem sugestiva, da linguagem que é imprecisa. Por isso, lá na segunda estrofe, ele vai dizer: onde o indeciso se une ao preciso. A ideia, portanto, deixa vago, deixa no ar, é indeciso, o leitor vai interpretar. Depois, gente, ele vai dizer de nuance, ele inclusive usa as maiúsculas alegorizantes que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Nuance com letra maiúscula aqui, né, na quarta estrofe. O que é uma nuance? Né? É um leve toque de alguma cor. Não é a cor em si, é você lembrar, você sugerir aquela cor. Então, a nuance, nada de cor, somente a nuance. Nuance só que nos afiance. O sonho, lembra que é um dos temas em que o simbolista, né, vai ali se aprofundar. Então ele vai falar de sonho. Depois a gente vê claramente como esse simbolista se contrapõe, se opõe ao poeta parnasiano. Uma vez que ele vai dizer aqui, ó,
a eloquência torce-lhe o pescoço. Convém empregar de uma vez a rima com certa sensatez. Eu vou utilizar a rima, mas eu vou utilizar com equilíbrio, eu vou utilizar com sensatez, eu vou utilizar porque eu preciso dela para criar minha musicalidade. Eu não vou utilizar simplesmente porque eu acho que o poema é só rima, que era o que acreditava o parnasiano. Por isso ele vai atacar aqui nitidamente o parnasiano. Quem nos dirá dos males da rima? Que surdo absurdo ou que negro louco forjou em joia este toco oco que soa falso e vil sob a lima? Né? Lembra que o poeta parnasiano, a gente já viu em vídeos anteriores, um poeminha em que ele compara, né, claramente o poeta a um ourives. Você tem que lapidar o seu poema assim como o ourives lapida a sua joia. E ele usa a expressão toco oco, essa joia que é oca. O movimento parnasiano foi considerado muitas vezes sem conteúdo, alienado. Então você tem ali uma joia, mas é oca, não tem assunto, não tem nada de importante. Isso é falso, isso é vil, né? E ele vai usar o termo lima, que o verbo lima, aqui no caso é o substantivo, né? A lima, mas para lembrar também a ideia parnasiana, eles acreditavam que o poeta tinha que trabalhar, sofrer, suar, limar a sua obra de arte, né? Lixar a sua obra de arte. E aí ele arrasa terminando dizendo, né, música ainda e eternamente. O que nós precisamos no nosso poema é de música, né? É de som, é de musicalidade. Bom, então, esse é um dos poemas mais conhecidos aí do simbolismo francês. E aí eu queria apresentar para vocês o simbolismo em Portugal, tá? O simbolismo em Portugal, gente, ele começou, né, ele surgiu em 1890 com a obra O Aristos, de Eugênio de Castro. Nós temos 3 principais autores simbolistas portugueses, que é o Eugênio de Castro, o Antônio Nobre e o Camilo Peçanha, tá? E eu selecionei para gente ver aqui nesse vídeo uma obra do Camilo Peçanha, uma obra muito bacana, que tem que mostra para a gente, né, aquela característica da sugestão, que mostra aquela ideia de deixar vago, o leitor vai interpretar. Então ele faz uma estrofe inteira só de reticências. Ele não cria essa estrofe, deixa aí, leia nas entrelinhas e depois ele continua o texto. Então olha lá. Se andava no jardim, que cheiro de jasmim tão branca do luar. Alguma coisa aconteceu aqui que a gente vai imaginar, e aí ele vai dizer depois. Eis tenho-a junto a mim, vencida é minha enfim, após tanto a sonhar. Por que entristeço assim? Não era ela, mas sim o que eu quis abraçar. A hora do jardim, o aroma de jasmim, a onda do luar. Então vamos entender esse texto? Olha que bacana. Ele está andando num jardim, esse é o lírico, né? Tá andando num jardim, tá sentindo o cheiro de jasmim. Tem alguém muito branca do luar ali, uma pessoa muito bonita. Acontece algo aqui, né? Vamos interpretar que esse eu lírico conseguiu conquistar essa pessoa, né? Conseguiu conquistar essa mulher. Porque ele vai dizer depois: eis tenho-a junto a mim, vencida é minha enfim, após tanto a sonhar. Tá? Então sugeriu alguma coisa, rolou alguma coisa aqui, né? Um beijinho, um abraço, uma troca de olhares, enfim, né? E ele conseguiu então aquilo que ele queria. Mas vejam que legal, ele vai dizer: por que eu entristeço? Se eu conseguir, se eu tenho junto a mim, por que eu entristeço assim? E aí ele termina: não era ela, mas sim o que eu quis abraçar era a hora do jardim, o aroma de jasmim, a onda do luar. Vejam, gente, que curioso, né? Ele achava que ele queria a amada e aí ele consegue a amada, só que ele fica triste e ele chega à seguinte conclusão: não era ela o que eu queria. O que eu queria abraçar era o momento.
A hora do jardim, o aroma de jasmim, a onda do luar. Era aquele momento que me deixava feliz. A graça estar na conquista, no desafio, né? Naquela situação que eu estou envolvida. Depois eu perdi ali, né? Foi uma decepção, né? Perdeu a graça. Consegui, acabou. Né? Há uma brincadeira que a gente até pode lembrar do Vinícius de Moraes, que falava, né? Que a graça está na conquista, depois que a gente conquista, não tem mais graça. Mas enfim, você tem uma estrofe inteira de sugestão, uma estrofe inteira para o leitor interpretar. Tá? Esse é um exemplo muito clássico aí do simbolismo, em especial do simbolismo português. Bom, espero que tenham gostado aí da nossa análise. No próximo vídeo eu trago um pouquinho dos autores brasileiros. A gente vai falar sobre o simbolismo brasileiro. Bom, beijos!